Vou esconder a cadeira. Vou esconder a cadeira aqui, eu tem que virar com ele, tá certo? No prumo aí. Mas ele é velório, na hora de levantar o caixão, anda um monte. Ok? Ô, gente, boa noite então. Agradecendo, estamos em festa, né? Agradeço pelo convite para a festa e agradeço pela presença de vocês. Daqui um pouquinho. Bom assim? Começar tudo de novo? Não? Então, agradecendo a todos pela presença, né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui e por essa casa, fechando uma das partes de um ciclo de 7, a penúltima, 6 vezes 7, 42, né? Então falta o mais importante, o que fecha o 7 vezes 7, 49. O ciclo de 7 fechando com 7 é o que vai fazer a perfeição de um ciclo completo. Certo? Então, parabéns para casa, para todos que estão aqui, dando continuidade a ela, né? E o nosso agradecimento eterno a essa casa que acolhe a todos nós, com mais ou menos tempo. Eu tenho o prazer de estar aqui há quase 20 anos. Né? Mais ou menos isso, né? Uns 20 anos. Vocês estão me aturando aqui esse tempo todo. Estão tendo coragem de me chamar aqui esse tempo todo. Então, hoje nós vamos entrar num assunto novo. Porque vai entrar na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa terceira parte foi a última parte também que foi colocada, né, na segunda edição, porque saiu com 3 partes. O que é a primeira, a segunda e a quarta. Hoje foi sair na primeira edição. Depois, essa que é a terceira, que nós vamos entrar hoje, saiu depois. Aí ficou completo, ficou com 4 partes. Essa é a parte da lei divino-natural, que vai dar a introdução à lei, a que eu particularmente considero que é a revelação espírita, que caracteriza a revelação pelo lado do espiritismo, que é a terceira parte, quando ele vai falar da lei de Deus, dividindo a lei em 10 partes, e os espíritos confirmando que essa divisão é uma espécie de uma continuação da divisão feita pelo Moisés. Então Moisés dividiu em 10 partes, né? Os 10 mandamentos. Depois vem Jesus, ele não dividiu em partes, mas Jesus fez também uma divisão lá no Sermão da Montanha, quando ele fala sobre a lei. Ele faz 6 comparações com a lei antiga, para mostrar o que era antigamente e o que vem a ser depois. E o Espiritismo vem, divide, dá títulos mais apropriados para o nosso momento e vai explicando a lei nas 10 partes também, chamando atenção para aspectos da nossa vida mais atual. E a Joana de Ângeles dita um livro ao Divaldo com o nome de Leis Morais da Vida. Esse livro foi ditado, né, em 1945. Não vai fazer falta. Ele foi editado em 1975. Você estava só marcando. Então o que ela diz aqui? Leis morais da vida. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejaram
padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às suas torpes determinações. Inspiradas à humanidade pelas forças vivas da natureza, desde os dias do homem primitivo, passaram a constituir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito que, na preservação dos seus códigos sublimes e na vivência da sua legislação, aura o próprio engrandecimento e plenitude. O desacato, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Então, o livro Leis Morais da Vida, ditado pela Joana de Ângeles, ao Divaldo Franco, ela vai trazendo mensagens sobre todos os capítulos da lei. Então, isso aqui tem 12 capítulos, cada um deles tem comentário da Joana de Ângeles nesse livro aqui. Entrando aqui no Livro dos Espíritos, essa terceira parte começa na questão 614. E nessa 614, o Kardec vai perguntar para os espíritos, né? O que se deve entender por lei natural? O título é A Lei Divina ou Natural, que é a lei de Deus. O que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Sabe uma coisa que a gente está precisando refletir bastante nessa questão aqui? Porque quando fala da lei divina ou natural, a gente está colocando 3 palavras: natural, normal e comum, para a gente aprender a distinguir o que é comum, o que é normal e o que é natural. E fazendo a distinção, a gente fazer as adequações. O que nós precisamos é da lei natural, que traz as normas de comportamento para nós nos diversos aspectos da vida. O que a gente tem feito? A gente tem tentado fazer ficar natural e normal o que é comum. Explico. O que é comum? Fumar, beber, jogar, ter ciúme, inveja, raiva, ódio, e mais essas coisitas que a gente que não tem mais, certo? Ok? Não temos. Então, isso é comum, não é? Então, toda vez que a gente fizer isso, nós vamos entender, isso é comum, mas não é natural, porque está contrário à lei natural. Se está contrário à lei natural, eu preciso mudar. Ok? Então, são essas palavrinhas, é como se fosse um joguinho de palavras. Para a gente compreender isso e prestar atenção nisso no nosso dia a dia. Porque não adianta a gente saber isso aqui, eu posso decorar essa questão aqui, decoro, sei de cor, mas não sei comparar esse ensinamento com o que está acontecendo no meu dia a dia. Então, é o que a gente está precisando fazer, trazer para o dia a dia. Fez alguma coisa fora disso aqui, opa, isso não é normal, nem é natural. Então é comum.
O que é comum? É o que a gente faz assim, todo mundo faz. Não é? É comum, todo mundo faz. Não é todo mundo que faz. A gente já fala assim, generalizando, que é a maioria, né? Aí ele fala, não, se todo mundo faz, o que tem eu fazer? Mas eu estou com o propósito de mudar, de melhorar. Por quê? Quando eu vou me adequando à lei divina e natural, o que ele fala aqui? É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz porque dela se afasta. Aí quando você descobriu o comum, que não é natural nem normal, você vai descobrir alguma coisa que está trazendo uma infelicidade, porque está te afastando da lei de Deus, da lei divina e natural. Ok? Quem quiser falar pode, gente. Inclusive assim, sim, por exemplo, não, pode, né? Não tem problema. Na outra questão aqui fala assim, que âmbito abrange as leis divinas? São elas concernentes a outras coisas que não a conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, ela vai abranger a todos os aspectos, porque todos estamos submetidos à lei de Deus, em todas as situações da vida. Tudo o que acontece tem a permissão de Deus ou a vontade de Deus. Alguns não é a vontade, é a permissão. Porque Deus não tem vontade que a gente sofra, que a gente sinta dor. Mas permite, porque a dor é um dos corretivos que nós precisamos para evitar determinados comportamentos. Então Ele permite, mas não é que Deus queria. Né? Então isso está previsto na lei para ajudar na correção. Aí vem um outro ponto interessante. De onde que vem? Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Por que nem todos a compreendem? Porque nem todos pegamos para estudar, para refletir a respeito. Então, quando a gente propõe, por exemplo, vamos pegar 3 palavras e fazer uma combinação aqui para buscar um entendimento, isso é uma forma de estudar. É uma sugestão de como estudar para compreender. Quando nós estamos, então, querendo compreender, nós vamos pegar a matéria, né, o material que tem aqui, e vamos buscar a compreensão. Estudar o assunto, desenvolver o assunto, raciocinar em torno do tema proposto. A doutrina espírita não tem dogma, não tem imposição de verdade. Chegar e falar assim, isso é verdade absoluta e você tem que acreditar nisso. Não existe isso em doutrina espírita. A proposta isso é uma proposta de aprendizado e todos nós precisamos buscar esse aprendizado para descobrirmos a verdade que tem por trás da letra dessas informações. Certo? Muda completamente. Significa o quê? Eu só tenho verdade quando eu compreendo a verdade. E não exatamente quando alguém diz para mim que isso é verdade. A proposta é que eu estude para compreender, para achar a verdade aos meus olhos. Então, eu entendi e isso agora passou a ser verdade para mim. Vou agir de acordo com essa verdade que eu descobri. E entendi. Então, agora ficou fácil para colocar em prática. Se eu não coloco em prática, eu vou me complicando e vai desviando completamente.
Outra pergunta que é importante aqui é a 621. Ele pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? Vamos arriscar? Quem quer responder? Onde está escrita a lei de Deus? Consciência. Na consciência. Ele estava afiadinho já. Nós combinamos aqui, nós cochichamos aqui, ele estava afiado já. Então, olha só. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas nós temos consciência da nossa consciência? A lei de Deus está escrita na nossa consciência, não é? Então, o princípio inteligente, ele vem sendo, desde que foi criado, na sua origem, Deus já injeta nele essas leis. E elas vêm sendo desenvolvidas, assimiladas ao longo do nosso processo de evolução. Quando nós chegamos na condição humana, é que nós teremos condições de raciocinar para compreender de fato a lei que já está na nossa consciência. Neste momento que estamos na condição humana, nós já passamos por todos os seres inferiores. Então está bem assimilado, até bem experimentado, mas ainda não conscientizado. Na condição humana, nós vamos começar a desenvolver a consciência da lei através do raciocínio lógico que vamos desenvolver. Então é aí que entra essa visão espírita, nos convidando a raciocinar para achar a verdade. Certo? Então, achar a verdade é desenvolver a nossa consciência da lei que está em nós. Desenvolveu a consciência, vai acontecer mudanças. Na fase que nós estamos aqui, mundo de prova e expiação, estamos aqui porque a grande maioria, né, não são todos, a grande maioria que está aqui na Terra é porque errou. Cometeu algum engano em relação à lei. Estamos aqui no mundo de prova e expiação. Expiação e prova. Tá? Então, nós já temos que consertar alguma coisa que fizemos conscientemente ou não contrária à lei. A dor vai nos ajudar a nos conscientizar disso, a buscar melhores respostas para parar de doer, para parar de sofrer. Tá? Isso vai ativar o nosso raciocínio. Quando o Kardec começa a codificar a doutrina, o primeiro livro é esse, é o Livro dos Espíritos. Esse livro tem catalogado, que numerado, 1019 perguntas e respostas. Muitas delas estão desdobradas, isso não está contado das 1019. Certo? Então tem muito mais perguntas e respostas. O que significa exatamente então a pergunta e a resposta? A pergunta que o Kardec fez é a pergunta que nós faríamos, que nós deveríamos fazer. Então ele nos ensina a perguntar, porque já não se concebe que o Kardec não sabia essas coisas aqui. Porque ele era um espírito superior, ele já sabia de tudo isso. Ele talvez não tivesse uma resposta bem arrumadinha para responder para nós aqui da Terra, mas ele já sabia. Quando ele faz a pergunta, ele é o nosso representante diante dos Espíritos. E eles respondem, não necessariamente para ele, para nós que eles respondem. Ao buscar a resposta, buscar compreender a resposta, nós estamos buscando a nossa conscientização através do raciocínio que surge a partir da pergunta feita. Então aqui tem basicamente 6 perguntas que são feitas, que devem ser feitas na vida. O que, por quê, para quê, quando, onde e como. 6 perguntas. 6 formas de perguntar. O que, por quê,
para quê, quando, como e onde. Que é o que está aqui no livro. Ele pergunta isso o tempo todo, de uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, lá, na primeira, né? O que é Deus? O que é Espírito? Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E ele vai perguntando o tempo todo. O que nós temos ao longo da vida em relação à vida? Um monte de dúvidas, um monte de interrogações, né? Então, essas interrogações que nós temos, elas vão ser transformadas em algum tipo de pergunta. Mas o que é isso? Para que serve isso? Quando que eu vou usar isso? Em que situação, em que circunstância? E a gente vai transformando, desdobrando as perguntas para desenvolver o conhecimento, o entendimento, a consciência. Entendi, me conscientizei. Mas eu só concretizo a minha conscientização quando eu passo a agir de acordo com aquilo que eu entendi. Então, eu ouvi aqui agora que uma das coisas que a gente faz contra a lei, por exemplo, é fumar. Certo? Entendi. Então, fumar é contra a lei. É um vício, né? Beber também é contra a lei. É um vício, né? É um vício. Se eu escuto isso e faço e mudo, eu estou consciente. Me conscientizei a partir do momento que eu entendi. Mas se eu escuto isso, até entendo, mas não mudo, eu ainda não confirmei a minha consciência em relação ao assunto. Está claro isso? Entendido? Então, o que precisa ser feito? Volto lá no início. O que precisa ser feito? Buscar o entendimento da matéria e, se estiver agindo contrariamente, mudar. Passar a fazer de acordo com o que você entendeu agora, baseado nessas normas que são trazidas através do livro, através da resposta dos Espíritos. Olha que coisa simples, né? É só fazer isso, né? Só isso, simples demais. Aí vem uma coisa aqui, uma pergunta. Não sei se o homem já está aqui. Lá no item 3, ele vai falar do bem e o mal. O bem e o mal. Pergunta assim: que definição pode dar da moral? Então, a moral, quando a gente ouvir falar em moral, pensa assim: as leis morais. A Joana chama de leis morais da vida, que são essas leis aqui. Ou seja, são essas divisões da lei de Deus. A lei de Deus é uma só, mas ela é dividida em partes para facilitar o nosso entendimento. Então, essas partes caracterizam as leis morais. Toda vez que eu falar em moral, eu vou me lembrar da lei e do cumprimento ou não da lei. Tá? Que definição pode dar da moral? A moral é a regra para se conduzir bem, ou seja, é a distinção entre o bem e o mal, que é o exercício que nós estamos fazendo ao longo da vida. Esse é o grande desafio para nós. Sabe onde começou? Lá na Adão e Eva. Começou antes, né? Mas é para nós a partir deles. Porque quando ele fala que eles não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o escrito ficou contrário em relação à realidade por causa das traduções, de uma série de razões que tiveram para colocar assim. Então gerou como se fosse um mal entendido. Porque exatamente para isso, para aprender a fazer a distinção entre o bem e o mal, que nós iniciamos o nosso processo de evolução.
Adão e Eva são expressões que estão relacionadas com a humanidade. E é na condição humana, quando nós nos tornamos espíritos com E maiúsculo, individualidades, é que nós vamos começar a buscar o raciocínio e o entendimento exatamente sobre o bem e o mal, para saber escolher. Se fosse proibido isso, nós não saberíamos escolher. Mas o que entenderam no início? É que a possibilidade de saber escolher entre o bem e o mal geraria a morte. Então, muitas interpretações trazem dessa forma. Por isso que aí fala que é por causa do pecado de Adão e Eva, especialmente da Eva, né, que foi ela que induziu Adão a comer a maçã, né? Então é o pecado da Eva. Né? Não é? Foi lá que começou a culpa. Foi nesse momento que começou a culpa também. A culpa nasceu lá. Porque quando Deus pergunta para Adão lá, né? Chama Adão, e o Adão responde, Deus pergunta o que estava acontecendo, ele falou que estava escondido, que estava com vergonha. Aí Deus pergunta para ele, né? Porque Deus, tipo assim, adivinhou, né? Então você comeu da árvore que eu te proibi de comer? O que o Adão respondeu? Todo mundo sabe, não sabe? A mulher que o Senhor me arranjou, me trouxe e eu comi. Não é? Culpa de quem? Foi aí que nasceu a culpa. A hora que perguntou para ela teve também a resposta dela, a serpente. Mas tudo isso aí tem um simbolismo. Então, o homem foi condenado, olha só, o homem foi condenado a trabalhar. Imaginem se isso pode ser chamado de condenação, trabalhar. Imagine a gente sem trabalho, uma vida inteira sem trabalho. Imagina como seria a nossa vida se não tivesse trabalho, não tivesse atividade para fazer. Que falta do que fazer que seria, né? Que vida mais monótona. Então não é uma condenação, mas foi passado assim, interpretado assim. Então o homem foi condenado a se sustentar com o suor do próprio rosto, né? A mulher foi condenada a ter parto com dor. Podia ser diferente, podia. E a serpente, e aí vem uma confirmação de que é simbolismo, a serpente é condenada a rastejar pelo resto da vida. Aí alguns dizem assim, mas será que a serpente um dia já teve perna? Não é? Então, é para a gente entender que tem um simbolismo aí para a gente buscar a interpretação, buscar o conhecimento. Para que o homem entrasse na condição humana e criasse as possibilidades para conhecer o bem e o mal, ele tinha que morrer para as fases anteriores e reiniciar na fase atual da humanidade, que era exatamente quando ele viria para desenvolver o raciocínio lógico e começar a entender as coisas. Então, depois desse tempo todo, a gente começa a entender o que aconteceu lá naquela época lá e vai fazer mais sentido para nós. Aí a gente começa a entender a lei como verdade e começamos a raciocinar com lógica, com a nossa lógica. Realmente. Então, quando eu afasto a lei de Deus, eu consigo entender agora que é quando eu começo a fazer um monte de coisa errada aqui, e que a gente já sabe que é errado, que faz mal. Então, realmente, agora eu consegui entender. Preciso, então, voltar a cumprir a lei de Deus. Fazer de acordo com a lei de Deus, de acordo com aquilo que está já registrado na minha consciência, mas que não estava compreendido ainda. A moral é a regra para se conduzir bem, ou seja, é a distinção entre o bem e o mal. Ela é baseada na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo com vistas e para o bem de todos. Então agora eu descobri mais uma referência.
Toda vez que eu fizer alguma coisa que provoque algum mal para os outros, eu estarei agindo contrariamente à lei de Deus. Certo? Então, estou fora do regime, da norma, da regra. Certo? O que estarei fazendo? O comum, o que todo mundo faz. Né? Porque não tem esse negócio aí das pessoas egoístas, e a gente conhece um monte de gente assim, né? Que faz atendendo o próprio interesse e não se preocupa com o interesse dos outros. Quantas coisas, quantas atitudes a gente vê por aí das pessoas pensando muito mais nelas mesmo do que nos outros. Um dia, falando sobre isso, eu dei um exemplo. Até evitei, eu vou dar hoje aqui, mas eu acho que não vai ter problema não. Eu dei um exemplo que eu fico observando, às vezes, as pessoas que chegam em determinados lugares, onde outros vão chegar para estacionar e param ocupando 2 vagas. Então, por exemplo, você vai parar perto de uma garagem. Se você parar pertinho da entrada da garagem, você vai deixar espaço atrás para outros virem parar também, né? Mas se você para alguns metros para trás da garagem, não vai caber um carro na frente, porque ele vai ficar ocupando a garagem. E às vezes o espaço que tem atrás não cabe também. Então você vai ficar ocupando pelo menos 2 vagas. E isso é uma forma de egoísmo. Tá? Então vejam os detalhes, né? Aí um dia eu dei esse exemplo. Eu estava falando numa casa, não vou listar a casa não. Eu estava falando numa casa e que eu acabei de dar esse exemplo de egoísmo, a pessoa entrou na porta lá, um dos dirigentes da casa, tá só um minutinho, falou, é o carro com a placa tal aqui, está sendo chamado lá fora porque está parado em frente a uma garagem. Eu falei, nossa, na hora. Aí uma senhora, é o meu carro. Eu falei, não, foi mal, né? Eu já tinha dado exemplo, foi mal. Aí eu pensei, é claro que ela não vai voltar, né? Mas ela voltou, ela foi humilde, voltou. É claro que ninguém comentou nada, não falou nada, né? Mas ela voltou. Então, gente, são pequenas coisas que a gente pode fazer em benefício dos outros sem nos prejudicar em nada. É só um pouquinho de cuidado. E tem uma série de outras atitudes do dia a dia que a gente pode tomar sem prejudicar, pelo contrário, até agradando os outros. Observem as coisas que a gente faz dentro de casa. Isso eu posso falar tranquilo, que eu sei que ninguém faz esse tipo de coisa aqui, né? Mas imagine as coisas que a gente faz dentro de casa que são exatamente comportamentos egoísticos, que são contrários à lei porque prejudica a pessoa com quem, as pessoas com quem estamos convivendo, né? Então, sempre que a gente deixa alguma coisa suja para alguém limpar, alguma coisa que a gente pode fazer, sempre que a gente atrapalha, tira de um lugar e não põe no lugar de onde tirou e deixa bagunçado, quando você chega em casa, tira chinelo, tira sapato e joga no meio da sala, usa chinelo, depois vai dormir, larga o chinelo lá na sala lá, e vai descalço para o quarto, com o pé sujo e sobe no lençol limpinho. Ninguém quer fazer isso, cara. Né? Entenderam? Toalha molhada em cima da cama, bobo isso, né? Uns exemplos em bobo, né? Mas a gente faz isso. A gente já pelo menos ouviu alguém sendo xingado por causa disso? Ou já xingou? Ou já foi xingado? Hã? Entenderam? Então, isso agradou a pessoa que xingou? A pessoa que reclamou? Não. Às vezes a pessoa não falou nada, mas ela pensou, foi mal para ela, o pensamento que ela desenvolveu por causa da coisa errada que nós fizemos, vai fazer mal para ela e vai refletir em nós também. Entenderam? Então, não são coisas, o que chama atenção é exatamente para isso.
Não precisa ser coisas grandiosas que a gente vai fazer para cumprir a lei, não. Coisas pequenininhas do dia a dia. Pequenas provas, pequenos silêncios. Evitar aquela palavra a mais, aquele comentário totalmente desnecessário. Tudo isso está de acordo com a lei, contrariando ou não, e é o que vai desenvolver o bem ou o mal. Mas o que eu posso fazer então para fazer o bem? Fazer o melhor possível em função das pessoas também. Ah, mas é muito difícil agradar determinadas pessoas. Tudo bem, se você fez o que você entendeu que é o correto, aí quem está incorreto é a pessoa que não se agradou porque ela está com algum problema. Aí já é problema dela, que eu posso ajudar às vezes com silêncio. Entendeu? É simples assim. Não é coisa grandiosa, não é coisa assim exagerada, e é por isso que se diz aqui que nós podemos compreender a lei de Deus e executar, porque está simples, está fácil. São coisas simples. Outra coisa aqui que ele fala: o homem se conduz bem quando faz tudo com vistas e para o bem de todos, pois dessa forma ele observa a lei de Deus. A questão 630, ele pergunta assim: como se pode distinguir o bem e o mal? Eu tenho maior dificuldade para distinguir uma coisa e outra, não é? Como que a gente pode fazer isso? O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo o que dela nos afasta. Assim, fazer o bem é se amoldar à lei de Deus. Fazer o mal é transgredir essa lei. Entender como? Fácil, né? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O que está conforme a lei de Deus é aquilo que a gente faz e não incomoda. É aquilo que nós fazemos e não precisamos esconder. Pelo contrário, pode até revelar. E o que é contrário da lei de Deus? A maioria das vezes é o que a gente precisa esconder. Quando nós temos que esconder das pessoas, seria como se a gente tivesse que esconder de Deus também. Porque ele tem a sensação de que Deus não está vendo nada, porque a gente não está vendo ele por aqui, né? Eu não estou vendo Deus, então ele não está me vendo também, né? Engano nosso. Mas quando nós temos que esconder determinadas coisas dos outros, essa é uma referência. Aí a gente entra naquela negócio do segredo, né? Todo mundo tem um segredinho, não tem? Vai ser revelado quando chegar lá. Então, o que é o segredo? É alguma coisa que você não quer que seja revelado, que as pessoas saibam, ou que algumas pessoas saibam. Aí vamos analisar. Será que isso está de acordo com a lei de Deus? E aí cada um vai dar a sua própria resposta. Se estivesse, eu precisaria esconder de alguém? Ou mesmo daquela pessoa específica? Aí isso é que vai gerar as nossas mudanças. O homem se conduz bem quando faz tudo com vista para o bem de todos, pois dessa forma ele observa a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem, repetindo, é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo o que dela nos afasta. Assim, fazer o bem é se amoldar à lei de Deus. Fazer o mal é transgredir essa lei, que está representada nas diversas situações do nosso dia a dia. E é só a gente observar. Xingou alguém? Eu xinguei uma pessoa. Está de acordo com a lei de Deus?
Não, mas todo mundo xinga. Comum? É. Mas eu quero ser comum? Eu quero ser normal, eu quero ser natural, eu quero ficar de acordo com a lei. Eu quero melhorar. Eu quero viver de tal forma que as minhas ações de hoje não gerem consequências desagradáveis para mim mesmo amanhã, no futuro. Quando gera essa situação desagradável, é o mal. Quando gera a situação boa, é o bem. Então, o bem vem de Deus e é permanente. O mal é passageiro e é nosso. É do homem. Se a gente parar e analisar tudo que a gente chama de mal, nós vamos ver claramente o dedo do homem. O homem se geral, viu, gente? A mulher também, né? Tudo que a gente chama de mal, nós vamos ver o dedo do homem agindo. Exceto algumas manifestações da natureza que não dependem diretamente do homem. Depende, na verdade, da nossa compreensão do porquê dessas manifestações. Fora isso, o dedo do homem está em praticamente tudo que nós chamamos de mal. Tá? O bem é tudo que vem de Deus e tudo aquilo que a gente faz em nome de Deus e cumprindo a lei de Deus, que vai gerar resultados bons, positivos, agradáveis, vai melhorar a vida nos diversos aspectos da vida. Para fazer distinção, é só a gente sempre considerar isso. O que eu estou fazendo, ou o que eu vou fazer, ou o que eu penso em fazer, vai ser bom só para mim? E eu não quero nem saber se será para o outro? Provavelmente aí tem um ato de egoísmo e vai desencadear alguma situação ruim para o outro. Mas se eu pensar assim antes, eu posso não fazer. Não faço mal para o outro, não faço para mim também. No outro item, vocês viram que eu estou dando só uns pontos aqui, né? Porque não dá para ler todas as questões, né? No outro item que eu acho interessante que a gente lembrar, que é o item 4, que fala da divisão da lei natural. Então, a lei natural é a lei de Deus. Nós dizemos que a lei de Deus é a lei de amor, lei do amor. Aqui nós estamos na terceira forma de revelação da lei de Deus. Vou falar as 3 revelações, né? 3 formas de revelação da lei de Deus. A primeira foi com Moisés, com os 10 mandamentos. Ele deu dicas bem objetivas. Não mateis, não furteis, não desejeis as coisas do próximo, não deis falso testemunho. Então, bem objetivo, né? Proibindo. Sem buscar compreensão. Era proibição. Não pode. Como a gente faz com criança? Não pode. Não faz. Você não pode fazer isso. Você não vai fazer de jeito nenhum. Proibindo. Por quê? Porque eu mando em você e você tem que me obedecer. É claro que não está sendo assim mais, né? As crianças hoje estão mais espertas e estão insistindo mais na resposta, né? E a proposta é essa, que a gente responda, explique, que é a forma de ensinar, para que as pessoas aprendam. Agora é preciso ensinar falando e exemplificando. Eu não posso, com um copo de bebida na mão, dizer com tranquilidade que a criança não pode beber. Tá? Eu não posso proibir alguém de fazer algo que eu estou fazendo. Mas eu posso
conversar com a pessoa sobre não fazer aquilo que ela quer fazer e eu já não faço, e não faço porque eu descobri que me fazia mal, que me faria mal e fará mal para ela ou para mim, para qualquer um que fizer aquilo. Aí é o ensinamento correto, principalmente pelo exemplo. Eu já ouvi um filho um dia falando para um pai que o pai tinha ensinado ele a usar droga. O pai não usava a droga ilegal, né? Mas usava a legal. O filho aprendeu a usar a droga. Ele não vai fazer a distinção se é legal ou se não é legal. Ele vai desenvolver o mesmo vício. E vai usar de acordo com a escolha e principalmente com o modismo do momento. Só que o modismo do momento estão usando drogas ilegais, que agravam mais ainda. Então, um pai que quer dar o exemplo para o filho de como não desenvolver nenhum vício, inclusive não ir para o caminho da droga, ele precisa estar totalmente sóbrio nesse sentido, para ele ser a referência e ser o bom exemplo, os pais, certo? Se não houver uma referência coerente, a dificuldade para ensinar vai ser maior e não terá nenhuma moral para cobrar, certo? Bom, divisão da lei natural. Toda a lei de Deus é contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Resposta: certamente essa máxima contém todos os deveres dos homens, entre eles, mas é necessário dela mostrar a aplicação, senão eles a desprezarão, como fazem hoje em dia. Aliás, a lei natural inclui todas as circunstâncias da vida. E essa máxima só é uma parte dela. É necessário aos homens regras precisas, gerais, ou melhor, os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, olha só como os Espíritos responderam para ele e o que eles levaram a perguntar. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? É preciso ter preceitos, regras precisas. Que pensais da divisão da lei de Deus, da lei natural em 10 partes? Aí eles respondem assim: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é aquela de Moisés e pode englobar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, portanto, adotá-la, sem que por isso se revista como algo absoluto, assim como todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode progredir mais rapidamente na vida espiritual, pois ela resume todas as outras. Então, completando a pergunta, eu antecipei qualquer resposta. Que pensais da divisão da lei de Deus em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, enfim, justiça, amor e caridade. 10 partes. Dividiu a lei em 10 partes. 10 expressões bem mais objetivas. Certo? Aí o que vai acontecer daqui para frente? Esse é o primeiro capítulo da terceira parte. A partir do segundo capítulo, ele vai desenvolver cada uma das leis. E tem
várias perguntas sobre a lei específica. Por exemplo, a primeira que ele falou aqui foi a adoração. A lei de adoração está logo então, no 2º capítulo. Ele vai explicar o que significa a lei de adoração, para que a gente, compreendendo a lei de adoração, se posicione diante dela, para que vejamos se estamos cumprindo a lei de adoração, para fazer mudanças necessárias ou não. Então aí ficou mais objetivo. Por quê? Quando eu quiser saber alguma coisa sobre a adoração, sobre a nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, eu vou no 2º capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos. E aí vai falar sobre a nossa relação com Deus, com os Espíritos, conosco, como Espíritos. E nós vamos entender como nos comportar diante dessa questão. Quando vier o capítulo 3, é a lei do trabalho. Várias questões sobre o trabalho, que dá para comparar sobre o trabalho do nosso dia a dia e as nossas atividades também de cunho espiritual. E vai mostrar as regras relativas às nossas atividades, tanto físicas como espirituais. E nós vamos compreender cada uma delas de uma forma muito mais objetiva, muito mais direta, com palavreado bem mais simples do que aquele lá do Antigo Testamento, por exemplo, quando houve aquelas inversões todas lá, aqueles simbolismos que eram necessários naquela época, né? Então aí a gente vai compreender tudo. Mas estudando, nós vamos compreender. Compreendendo, precisaremos colocar em prática. Se só compreender e não praticar, não vai adiantar. Vou continuar como se não tiver sabido, porém com um agravante. Quem compreende é quem muito recebeu. É a quem muito foi dado. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Certo? Então, a agravante é: a dor de quem já sabe será maior do que a dor de quem não sabe. Porque tem a dor da consciência pesada. A gente chama de consciência pesada, né? Quando nós fazemos contrário à lei que está na consciência, nós estamos registrando algo contra a lei com o nome de culpa, passando a nos sentir inconscientemente, às vezes, culpado por uma coisa que nós fizemos sem perceber se estamos fazendo certo ou errado, mas está registrado. A culpa vai gerar uma dor, e essa dor vai nos levar a buscar um entendimento futuro que vai nos ajudar a nos livrar da dor e das consequências todas daquele erro. Tudo de acordo com a lei. Então, o que nós temos aqui? A terceira revelação da lei de Deus, como a gente chama. E eu chamo particularmente, né, de terceira forma de revelação da lei. A primeira com Moisés, com os 10 mandamentos, como a gente já disse. A segunda com Jesus, a partir do versículo 17 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. No capítulo 5, que é o que começa o Sermão da Montanha, a partir do versículo 17, ele diz assim: não penseis que eu tenha vindo derrogar ou destruir a lei. Não vim destruir, mas cumprir. Começa assim. Aí ele vai desenrolando, dando algumas dicas sobre o cumprimento da lei. E em um determinado ponto ele começa a fazer as comparações, são 6. O que ele vai fazer para mostrar o que vinha sendo feito até então e o que propõe que se faça a partir de então.
Então, antes de Jesus, a gente tinha um conhecimento, um entendimento. A partir de Jesus, esse entendimento muda. Que é quando ele perguntou aqui se o amor a Deus e ao próximo seria suficiente para a gente estar cumprindo a lei. Ele falou que não, porque ainda ficou subjetivo, né? Precisamos de coisas mais objetivas. Então Jesus fez isso também. Como que ele fez? Comparou. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente, por exemplo. Essa é uma das comparações. Então, olha só. Ouviste o que foi dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Ou seja, não vingue em nome da lei. Pelo contrário, evite o mal. Não resista ao mal. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Nós seremos feridos no orgulho, muitas vezes na face do orgulho. E ele propõe para oferecer a outra face, a da humildade. Se te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000, ou seja, se prepare para fazer sempre além do que te foi exigido, para você não começar a reclamar das coisas que você tem a obrigação de fazer e que nem atingiu o limite máximo. Então, aí, quando ele faz a comparação, ele mostra o que a lei da justiça trazia na visão ainda humana e o que a lei de amor propõe na visão dele. Então, a lei de amor propõe que amemos ao próximo como a nós mesmos. Amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é a lei de amor, que ele resumiu. Mas para atingir isso, nós vamos ter que entender o que foi a justiça e o que é o amor. Qual é o comportamento da justiça e qual é o comportamento do amor. O da justiça foi entendido que se você foi agredido, você pode agredir. Se você foi morto ou teve alguém morto da sua parentela, você pode matar. A lei do amor diz que você tem que perdoar. Você tem que evitar. Certo? Em nome do amor. Aí ele propõe amar. A Joana de Ângeles faz um triângulo com isso. Primeiro, amar a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Inverte e põe. Como a si mesmo, amar ao próximo. Amando ao próximo, se ama a Deus. O contrário não existe. Ninguém ama o próximo sem se amar e ninguém ama a Deus sem amar ao próximo. Amar a Deus é cumprir a lei de Deus em relação a si mesmo e em relação ao próximo. Aí estaremos exatamente de acordo com a lei. Então a Joana coloca que em qualquer circunstância da vida, ame. Em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância que exista, ame. Essa é a receita infalível para estar de acordo com a lei de Deus. Muito obrigado. Jesus ilumina todos nós. Leiam o capítulo. Né? Pedinho vai harmonizar a prece final e depois, Valdir, você faz, por favor. E aí, antes dos passos, eu darei